Até aqui nós vimos testemunhos de pessoas contemporâneas ao Senhor Jesus. Mas hoje nós vamos ver um testemunho diferente. O Senhor Jesus chamou Abraão para testemunhar. Mas veja, irmãos, Abraão havia vivido 2000 anos antes de Cristo. E agora o Senhor Jesus estava chamando Abraão para testemunho. Veja lá, João 8,56. Abraão, o vosso pai, alegrou-se ao ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Abraão era o pai da nação hebraica. Abraão era o mais respeitado de todos, era o pai da fé, era o mais importante, era a figura mais importante da história dos judeus. Veja, por favor, o texto de Gênesis 12, 3. A promessa do Senhor Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Ainda Gênesis 18, 16 a 18, outro texto, o Senhor Deus falando: Abraão virá a ser uma grande nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ainda Gênesis 26, 4. Por tua semente, ou o seu descendente, esse descendente de Abraão era Cristo, se abençoarão todas as famílias da terra. Veja, o Senhor Deus havia dado a promessa de Abraão, que em Abraão, na descendência de Abraão, seriam benditas as famílias da terra. E esse descendente, o descendente de Abraão, é o Senhor Jesus Cristo. Veja, Mateus 1, 1. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, o Senhor Jesus era filho de Abraão, era descendente de Abraão. Ele era filho etnicamente de Abraão. Um texto da nossa lição. Abraão foi o pai da nação judaica. Ele recebeu promessas de que, por meio dele, todas as nações seriam abençoadas. Essa bênção veio pelo Messias, nascido da sua linhagem. Portanto, irmãos, Abraão era pai, era tido como pai do Senhor Jesus. Uma paternidade étnica, uma paternidade racial. Mas como é isso, irmãos, que Abraão alegrou-se ao ver o sacrifício do Senhor Jesus Cristo? Vamos pensar quando Abraão foi oferecer o seu filho como sacrifício. O Senhor Deus havia pedido a Abraão que oferecesse Isaque, seu único filho, como sacrifício. E como é que Abraão se alegrou, então, irmãos? Abraão se alegrou quando, prestes a sacrificar seu filho, o Senhor Deus providenciou um cordeiro para que fosse sacrificado no lugar de Isaque. Veja, João 1,36, como é que João Batista se referiu ao Senhor Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Era o Cordeiro de Deus que podia salvar a Isaque. Era o Cordeiro de Deus que podia salvar e abençoar todas as nações da terra. Veja ainda um outro parágrafo da nossa lição. Por símbolos e promessas, Deus preanunciou o evangelho a Abraão. E a fé do patriarca se fixou no Redentor que viria. Cristo disse aos judeus: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele viu esse dia e ficou alegre. Por que ele ficou alegre? Porque aquele dia, o dia do Senhor Jesus, o dia onde o Senhor Jesus ia ser sacrificado, foi sacrificado, era o cumprimento da profecia da bênção a todas as nações. O carneiro oferecido em lugar de Isaque representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar. Quando o ser humano foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador: viva, pois encontrei resgate para a sua vida. Isso está no livro de Jó, capítulo 33, verso 24. Quanto é, irmãos, então, que foi encontrado resgate para a humanidade, resgate para cada um de nós, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Agora veja, Abraão era o pai da fé, Abraão era o pai étnico do Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz também que Abraão é o nosso pai, é pai de todos aqueles crentes, de todos os crentes que creem no Senhor Jesus Cristo.
Veja ainda a nossa lição. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. Sua disposição em sacrificar Isaque, o filho da promessa, não foi uma evidência da fé, mas também uma janela para o plano da salvação. Como é que era esta fé, irmãos? Como era a fé de Abraão? Nós vemos, irmãos, a Bíblia diz assim, que o justo viverá pela fé, pela sua fé. E como era então Abraão, a fé de Abraão? Como que essa fé pôde justificar Abraão? Como essa fé foi demonstrada? Veja, se olharmos lá em Hebreus, capítulo 11, verso 8, e depois versos 17 a 19, nós vamos encontrar o seguinte: Abraão partiu sem saber para onde ele ia. O Senhor Deus falou assim: vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão partiu, sem saber para onde ia. Também Abraão, como já vimos hoje, estava pronto para sacrificar o seu filho Isaque. Ele não sabia o que ia acontecer exatamente, mas ele considerou que Deus era poderoso para ressuscitar ao seu filho Isaque. Veja o filho da promessa. E o Senhor Deus falou assim: você vai agora e sacrifica esse filho da promessa. Parece que uma coisa absurda. E realmente era uma coisa absurda. Mas era uma coisa absurda para demonstrar a fé absurdamente grande que Abraão demonstrou, que Abraão tinha. Veja lá, os da fé hoje, os crentes em Cristo, são filhos de Abraão. Veja Gálatas 3, 7. Pois sabei que os da fé é que são os filhos de Abraão. Essa não é mais uma paternidade racial, étnica, mas é uma paternidade espiritual. Abraão é o nosso pai espiritual, é o nosso pai da fé. Nós podemos nos sentirmos descendentes de Abraão pela fé que Abraão tinha e pela fé que nós também devemos demonstrar. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse verso, Gálatas 3:7, diz assim: os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Será que eu sou descendente de Abraão, irmãos? Será que eu sou um verdadeiro descendente de Abraão? Será que cada um de nós é assim? Será que nós temos fé? Muitas vezes, irmãos, eu me questiono, eu tenho uma fé tão vacilante. Às vezes eu tenho uma fé grande, às vezes eu tenho uma fé tão pequena. Mas se eu quiser, irmãos, ser descendente de Abraão, se eu quiser representar o Senhor Deus como Abraão representava, eu tenho que demonstrar a fé de Abraão. Eu tenho que pedir a Deus que me abençoe para que eu possa desenvolver a minha fé, para que eu possa tê-la cada dia maior, para que eu possa mostrar que eu creio no Senhor Jesus Cristo, que eu tenho fé, que eu deposito a minha confiança, que eu deposito a minha total confiança no Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, através de Abraão, foi vindicado. O Senhor Deus demonstrou através de Abraão o que é a verdadeira fé. E veja, como diz o verso, Abraão viu o sacrifício do Senhor Jesus e ficou satisfeito. Ele estava vendo o sacrifício do Senhor Jesus que ia acontecer. Nós temos o privilégio, irmãos, de ver agora documentado historicamente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E isso deve fazer com que nós também fiquemos satisfeitos, com que nós nos alegremos pelo sacrifício que pôde dar a cada um de nós a salvação.